E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Louvado seja o nome glorioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Veja só, minha amiga, meu amigo ouvinte, presta bastante atenção nessas promessas que eu vou falar. No Salmo 34, nós falamos isso ontem, vamos repetir hoje. Diz assim, olha só, com respeito aos justos. Jesus fala sobre os justos. E aqui nós vemos referências sobre os justos que nos dão privilégios, direitos de conquistar uma vida de qualidade. Olha só, ele diz assim, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Veja só, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Que maravilha, né? Quer dizer, os justos têm a garantia de os olhos ou de os ouvidos de Deus estarem abertos ao seu clamor. Diz mais, diz assim, clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. É muito forte essa palavra, é muito forte. Clamam os justos. Os justos têm a garantia de Deus, da palavra de Deus, que suas orações serão ouvidas. Olha só, muitas são as aflições do justo. Quer dizer, os justos sofrem aflições, como qualquer pessoa, qualquer injusto. A diferença é que os justos têm o Senhor que faz livrá-los de todas as suas tribulações, porque está escrito, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então você verifica que há uma ênfase sobre a justiça, a pessoa viver na justiça, ser justa diante de Deus. Mas quem pode ser justo diante do Altíssimo? Como a pessoa pode ser justa diante do Altíssimo? Aí entra a fé sacrificial, a fé unida ao sacrifício, que é a fé verdadeira. Que diz assim, olha só o que Jesus fala. Jesus diz assim, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quer dizer, os justos são aqueles que perdem a vida pela causa do Senhor, pela causa da fé verdadeira. A fé verdadeira. Então você vê muitos crentes, muitas pessoas que se dizem cristãs, fazem N orações, mas suas orações não são respondidas. Por quê? Porque elas têm a fachada cristã, mas no seu interior não tem nada de cristã. Porque quando a pessoa é justa, ela é cristã. Quando a pessoa é cristã, ela é justa, verdadeiramente. Mas Jesus disse, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Nós temos hoje aqui conosco, excepcionalmente, o Marcelo, o bispo Marcelo de Jesus Pires. Ele é bispo que cuida de toda a África, de todo o continente africano. Lá, ele cuida de todo o continente africano lá da África do Sul. E ele está aqui comigo esta manhã e eu gostaria de deixar essa pergunta para ele responder. Quem é que acha a vida, Marcelo? Quem é que consegue achar a vida
de forma que pode perdê-la? Bom, a pessoa que ela encontra a vida é aquela pessoa que alcança o seu sonho de ter a sua casa própria, de construir a sua família, de ser bem-sucedido financeiramente, profissionalmente. A pessoa, ela se esforça, ela coloca toda a sua força para comprar o carro dos sonhos, a casa dos sonhos. E a gente tem observado que muitos acham a vida, mas elas acham essa vida sem a garantia. Então elas, de um lado, ela tem a casa própria, ela tem o dinheiro no banco, ela tem o seu tesouro, mas ela também tem o medo de perder. E sabe que um dia vai perder. Ela sabe. Então é por isso que a pessoa que, quanto mais ela tem, mais ela quer ter. Quanto mais ela compra, mais ela quer comprar. E quando ela gasta uma porção, vem logo o desespero de repor o que ela usou, pelo fato de ela não ter essa garantia na vida dela. Pois é, você verifica que Jesus aqui coloca uma situação muito interessante, muito interessante. Ele diz, quem acha a sua vida, perde-a. Mas quem perde a sua vida por minha causa, acha-la. Em outras palavras, ele está dizendo aqui que todos perdem a vida. Todos perdem a vida. Uns, ou a maioria, perde a vida conquistando, buscando, caçando, lutando, colocando toda a sua força para ter dinheiro, ter sucesso, ter saúde, ter isso. Enfim, querem conquistar o topo da vida deste mundo. Só que, quando elas fazem isso, elas perdem a vida para o diabo. Essa é a realidade. Quando a pessoa, por outro lado, quando a pessoa perde a sua vida para Jesus, ela perde a vida dela para Jesus. Ela deixa de ter vida. Mas, em compensação, ela vai achá-la, vai ganhá-la, se ela perder a vida pela causa do Senhor Jesus. Quer dizer, minha amiga, meu amigo, não há alternativa. Ou você perde a sua vida para o diabo, ou você perde a sua vida para Jesus. O que você quer? Como eu sei que eu vou perder a minha vida de qualquer maneira, então eu prefiro perdê-la pela causa do Senhor Jesus, porque eu não sou burro. Jesus me dá a garantia de uma vida eterna. E o diabo também dá a garantia de uma vida de sofrimento e dor e tormento eterno também. Então, é bom que você que está me ouvindo nesse momento, talvez você fique assustado dessa palavra, mas é o que está escrito aqui. Você pode ler em Mateus capítulo 10, versículo 39. E também Jesus repete em Mateus 16, versículo 25. Ele diz assim, quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, acha-la. É muito gloriosa essa palavra, rapaz. É muitíssimo gloriosa essa palavra. Eu louvo e agradeço a Deus por essa palavra. Jesus é maravilhoso. Olha só, quem quiser salvar a sua vida, quer dizer, quer ganhar dinheiro, quer conquistar, quer sucesso, quer chegar lá no top da sociedade. Quem quiser fazer isso, vai perdê-la. Não tem jeito. E mesmo se ele não chegar lá em cima, ele vai perdê-la se ele não perder a vida pela causa do Senhor Jesus. Ainda porque, bispo, todos vão morrer, de um jeito ou de outro. E como o senhor falou anteriormente, dentro do caixão não tem cofre, né? Então a pessoa ela não vai conseguir levar com ela muitas riquezas. E ela vai morrer com a riqueza e depois vai entrar na pobreza, porque ela não vai ter a garantia de uma vida eterna com Deus. Exatamente, mas se ela perder a vida pela causa do Senhor, quando fala perder a vida pela causa do Senhor, quer dizer o seguinte, minha amiga, meu amigo, não é que você vá deixar de viver
para ficar pregando o evangelho. Não é isso, não. Está se referindo ao seguinte: quando você perde a sua vida, quer dizer, você perde os direitos que os incrédulos têm de viver a vida intensamente, de encher a cara, de comer o que bem entende, de viver na gandalha, de viver na balada, de viver de mulheres, de homens, de viver uma vida totalmente irregular, uma vida depravada. Ele se entrega à devassidão que o mundo oferece. Então, isso, a pessoa que perde a vida por Jesus deixa de fazer, porque ele abre mão desses direitos, quer dizer, direitos injustos, pecaminosos, para viver uma vida regrada, uma vida disciplinada, uma vida ordeira, marido de uma só mulher, mulher de um só marido, uma vida afastada de pornografia, uma vida afastada de prostituição, uma vida afastada da gandalha, da injustiça, do pecado. Ele vive uma vida regular, limitada, mas em paz, porque ele está seguindo e servindo o Senhor Jesus. Então, esse ganha a vida. Agora, quem vive a vida regaladamente, né, esplendidamente, sem se interessar pelas coisas espirituais, pela oferta que o Senhor Jesus nos dá, que é a salvação eterna. Quando a pessoa vive a vida, ela quer saber de Deus, de Jesus, o que eu estou vendo hoje é isso aí, a minha vida, eu sou jovem, eu vou gastar a minha vida, eu vou deitar e rolar. Eu tenho visto muitos jovens que falavam assim hoje estarem sepultados, estarem debaixo de 7 palmos de terra. Eram jovens, mas por conta de terem abraçado as drogas, a mulherada, os homens, e terem vivido uma vida devassa, hoje estão debaixo da terra. Perderam a vida, perderam a juventude, perderam tudo, perderam, enfim, o futuro neste mundo. Mas nós continuamos aqui, pregando, falando de Jesus. Eu perdi a minha mocidade vivendo dentro daquele padrão justo, correto e tal, vivendo, né, de casa para o trabalho, do trabalho para a igreja, para casa, aquele triângulo, né? Faculdade, escola, casa, família, igreja, trabalho, fé. Vivendo a fé, seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, onde quer que nós íamos, nós carregávamos a marca de Jesus. Nós carregávamos o Espírito de Jesus. E isso nos limitava a uma vida restrita, uma vida correta, uma vida digna, etc. Que, aliás, não foi comigo, apenas você também, Marcelo. Exatamente. E naquela época, nós éramos constantemente lembrados pelos amigos, os vizinhos: poxa, você não vai se divertir, fica aí em casa perdendo o seu tempo, você não vai sair. Eu acredito que hoje não deve ser diferente, os jovens estão constantemente ouvindo isso. Pô, você fica em casa, vida chata, fica de casa para igreja, igreja para casa, igreja para escola, escola para casa. Pô, você não enjoa, não? Você não enjoa, não? Exatamente, que vida chata. E às vezes para nós que somos homens fica até mais complicado quando a mulher está falando isso. A menina vem: pô, você não é homem não, rapaz? E aí a coisa fica realmente difícil. Mas eu me recordo de ser muito bulido pelos meus amigos, e daquele grupo só sobrou eu. Todos, aquela turma que estava sempre me convidando para festejar, para ganhar a vida, estão mortos. Eles morreram na droga, morreram na bandidagem. Então agora a pergunta fica: quem perdeu realmente, eu ou eles? Ou eles. Rapaz, você estava falando aí, eu me lembrei de quando eu estava para casar,
com a Esther, e eu peguei o convite de casamento, fui dar para os meus colegas, companheiros lá no meu trabalho. E quando eu cheguei com um convite para uma funcionária lá, ela me chamou no canto e falou: Edir, o que você vai fazer, rapaz? Eu perguntei: eu não estou entendendo. Edir, não faça isso, você é tão jovem, tem um futuro brilhante pela frente. Você vai se amarrar, rapaz, com uma pessoa. Você vai ficar com arroz, vai ficar no arroz com feijão? Arroz com feijão, rapaz. Você pode, poxa, comer tantas coisas por aí, você vai ficar com arroz com feijão. Você entendeu? Eu falei para ela: minha amiga, eu quero lhe dizer que eu adoro arroz com feijão. Quando não tem arroz com feijão, tem que ter feijão com arroz. Eu adoro feijão com arroz. Eu não abro mão do meu arroz com feijão por nada. Não tem prato melhor para mim do que arroz com feijão. Um arrozinho feito de acordo com como a Esther faz, pô, não tem jeito. É maravilhoso. Você sabe o que é isso, né, Marcelo? Sim, senhor. E um feijãozinho, malandro, aquilo é demais. Então, ela falou: mas você... Eu falei: eu gosto, fulano, não vou falar o nome dela, mas ela deve estar até debaixo da terra agora, porque ela contraiu uma doença, e a doença mortal, e ela deve estar morta. Mas o fato é que nós estamos aí também. Nós enfrentamos as lutas, as tribulações, as dificuldades. Mas é como está escrito aqui, nós lembramos logo no início, no Salmo 34, quando o rei Davi, né, cheio do Espírito Santo, disse: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Aleluia. Olha, muito gloriosa. Essa mensagem é muito bacana, é muito gloriosa. E Jesus disse: olha, quem perde a sua vida por minha causa, ganhá-la. Você vê, nós temos perfeita paz dentro do nosso lar, na nossa casa. O nosso arrozinho com feijão. Sim, senhor. Não é? Completa Olha, a paz. gente não tem problema de estômago, a gente não passa mal o arroz. A comidinha de casa não dá problema. É ou não é? Exatamente. É o tempero que a gente gosta, é ou não é? Exatamente. Não tem preocupação, não tem tomar remédios e tal. Por quê? É o arroz com feijão, feijão com arroz. Não, e tem mais, bispo. A gente sente o sabor. Sabor. Porque eu tenho certeza que tem pessoas nos assistindo agora que tem dinheiro para comprar a melhor comida do mundo, mas não sente o sabor da comida. Ela não sente. É verdade, é verdade. Pode até ter um arroz com feijão ali, mas o cheiro do arroz... Não é a mesma coisa. É como o dono da CNN disse uma vez, perguntado qual é o seu maior sucesso. Ele disse: o meu maior sucesso é a rede de televisão CNN, que está no mundo inteiro. E qual é o seu maior fracasso? O meu maior fracasso é a minha família. Eu estou no 3º casamento e estou terminando para casar, fazer o 4º casamento. Quer dizer, ele está buscando o arroz com feijão dele. Está buscando a outra parte, né? O arroz com feijão, feijão com arroz. Não conseguiu. Com todo o dinheiro que tem, com toda a fama, com todo o poder, ele não conseguiu. Por quê? Porque não encontrou, não perdeu a sua vida para Jesus. Quando nós perdemos a vida para Jesus, Jesus faz-nos achar um arroz perfeito, um feijãozinho perfeito. E aí, olha, dá até água na boca, dá vontade de comer até agora. É ou não é? Exatamente. Poxa, meu amigo, minha amiga ouvinte, você entendeu o espírito da coisa? Quando a gente perde a vida pelo Senhor Jesus, por causa da nossa fé no Senhor Jesus, quando a gente perde a vida por assumir um compromisso com a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus, que exige de nós sacrifício, quer dizer, a fé unida com o sacrifício. Essa é a verdadeira fé. Porque quando você usa a sua fé
verdadeira, ela é acompanhada com o sacrifício. Não há como separar a verdadeira fé do sacrifício, que é como Jesus falou aqui agora. Ele diz: quem perde a sua vida por minha causa, quer dizer, quem abre mão da sua própria vida por conta da sua fé na minha palavra, para seguir, obedecer a minha palavra, vai ter vida, e vida eterna. E é isso que nós temos proposto às pessoas. É claro que a pessoa não está com dor de barriga, ela dá de ombros a essa oferta de Jesus. Mas quando ela chega no fundo do poço, ela se humilha e ela então reconhece que precisa, que só tem uma saída, que é o Senhor Jesus. E se eu ver a garantia, estava aqui pensando agora, onde é que está a esposa do Senhor, né? O que ela está fazendo agora? Assim como a minha esposa, e assim como a esposa de todos aqueles que se casaram com quem perdeu a vida. Nós temos garantia. Nós não estamos preocupados se elas estão nos traindo, se elas estão fazendo alguma coisa errada. Quantas pessoas da alta sociedade, que eu já falei com elas na África do Sul, que ficam preocupados, falando: bispo, por favor, ora por mim, porque eu não sei o que meu marido está fazendo. Nós não temos esse problema. Não temos, e nem elas têm esse problema. Exatamente. A minha esposa não fica: meu Deus, onde que ele está? O que ele está fazendo? Quem que está com ele? Porque ela se uniu com alguém que perdeu a vida. E aqui o alerta para aqueles que se preocupam em se casar com aquela moça muito linda, mas que se recusa a perder a vida. Se casar com aquele rapaz altamente inteligente, muito capaz, muito sucedido. Forte, musculoso, assim igual a gente, né, bicho? Quase. Né? Não, eu não, igual você. E se recusa a perder a vida. Eu sou igual o comer um frango pelado. Então, tá aí, as pessoas se unem, pois isso é muito forte, bispo. É verdade. Se unem com quem... o físico é igual, os dois têm o nível educacional, mas um decidiu perder a vida, o outro decidiu não perder a vida. Então, é um problema. Qual é o resultado? É um problema, é um inferno. Sabe qual é o resultado? É um inferno. Agora, com problema de celular, a mulher fica ligando toda hora para ele ver onde ele está. Fulano, o que você está fazendo? Onde é que você está? Eu não preciso nem carregar celular. Eu não carrego celular, porque a Esther não vai me ligar pensando que eu estou em outro lugar. Ela sabe onde eu estou. Ela sabe a hora que eu chego, a hora que eu chego em casa, ela sabe onde eu estou agora. Ela fica tranquila. E tem uma coisa, o Marcelo, que é bacana. Eu falo entre nós, né? Entre eu e a Esté e eu creio que você também. Mas entre nós não existe mentira. Exatamente. Se ela fala assim, A, para mim já é A. Se ela fala B, para mim é B, é uma verdade. Se eu falo para ela uma coisa, ela não vai duvidar, ela não vai ficar perguntando, mas me diga uma coisa, como é que é? Não, ela aceita tranquilamente porque ela sabe com quem casou. E vice-versa. Então não há mentiras, enganos no nosso meio. E isso nos dá uma perfeita tranquilidade com respeito à honra, com respeito ao caráter um do outro. Portanto, não há ciúmes. Eu não fico enciumado, eu não fico perguntando: aonde você foi? Por que você fez isso? Por que... Não tem ciúme, não há ciúme, porque a gente se encaixa perfeitamente, a gente acredita um no outro, e Deus quer exatamente isso conosco. Esse é o relacionamento que Deus deseja com você, minha amiga. Ele quer que você acredite nele para que ele possa acreditar em você. Ele quer que você tenha fé nele para que ele possa ter fé em você, para que haja esse casamento, essa união, essa aliança, esse pacto entre você e ele, para que você tenha vida. Agora, é claro, para você ser fiel ao Senhor Jesus, você tem que ser infiel a si próprio. Você não pode ser fiel ao Senhor Jesus e ao mesmo tempo ser fiel a si. Você tem que negar a si mesmo para poder segui-lo.
Esse é um fato, rapaz, isso é uma realidade. Assim, por exemplo, eu não posso amar a Esté e, ao mesmo tempo, querer satisfazer aos meus caprichos. Não dá. Eu tenho que amá-la e ela me amar. Porque se eu a amo, eu faço bem a mim mesmo, ao meu próprio corpo, como Paulo fala, né? Quem ama sua mulher, a si mesmo se ama. Então, nós nos encaixamos perfeitamente. E isso é o que faz a diferença entre aqueles que são e que seguem e servem, que perdem a vida pela causa do Senhor Jesus e aqueles que não perdem. Então você vê muitas pessoas aí vivendo um inferno dentro de casa. Mas por que vivem um inferno? Porque não há fidelidade, não há lealdade, não há verdade, é tudo fingimento, é tudo cosmético. Essa é a realidade. Às vezes a mulher coloca cosmético, né? Pinta a cara, bota isso, bota aquilo e tal, bota botox, etc, etc, etc. Mas depois, quando ela se lava, quando ela toma banho pela manhã, então o rosto dela é branco. Por quê? Porque saiu a pintura, não tem pintura. Mas nós não. Quando a pessoa perde a vida para Jesus, ela vive uma vida nova. Ela vive uma outra vida em paz e segurança, naquela comunhão, que é a vida que Deus quer que nós vivamos. É como o senhor diz, né? Ela ri com os olhos. Ah, é. Né? Verdade. Quando a pessoa é de Deus, ela não ri com os dentes, ela ri com os olhos. Ela não ri com... O sorriso dela não é nos lábios. Você vê que nos lábios todo mundo pode rir, né? Exatamente. O mentiroso, o fingido, dissimular, todo mundo pode rir. Agora, quem é de Deus ri com os olhos. Os olhos dizem tudo. Um olhar, um sorriso com os olhos vale mais do que 1000 palavras, porque é um sorriso da alma. E somente a pessoa que decidiu perder a sua vida, só ela, mais ninguém, tem esse sorriso. Ah, é verdade. É único. Eu costumo dizer, você sabe que para você comprar um peixe, você tem que examinar os olhos, né? Se o peixe tem os olhos assim, sem brilho, é porque ele foi pescado há muito tempo, é peixe congelado. Mas quando a pessoa pesca um peixinho fresco, então os olhos estão, entendeu, brilhando e tal. Então quem é de Deus tem os olhos assim, viçosos, brilhando, porque é a luz da alma, é a luz de Deus que resplandece através dos seus olhos. Você, minha amiga, meu amigo ouvinte, você pode verificar isso. Quando você olha para uma pessoa de Deus, você sente paz. Aquela pessoa passa paz, alegria, tranquilidade, fidelidade, verdade, caráter. Mas se você olha e os olhos são baços, são assim um tanto sem brilho, você pode ter certeza que aquela criatura não é confiável. Essa é a realidade, isso é uma pura realidade. Quando a pessoa tem os olhos cheios de vida, quando ela sorri com os olhos, é porque ela é justa. A plenitude do Espírito está ali e essa plenitude passa a vida através dos seus olhos, que é o sorriso, né? É muito bacana, ela é justa diante de Deus, ela perdeu a vida pela causa do Senhor Jesus. Agora, quando não tem esse olhar puro, esses olhos alegres, esse semblante divino, não tem nada de Deus. Essa é a realidade. Então, minha amiga, meu amigo, se você quer ganhar a vida, você tem que perdê-la pela fé no Senhor Jesus. Ah, mas eu creio em Jesus. Isso não é suficiente. A crença em Jesus envolve sacrifício. Se você crê, você quer saber se a sua fé está em vigor, se é uma fé verdadeira, basta você verificar se há sacrifício. Quando a pessoa crê em Jesus e sacrifica a sua própria vontade, então a crença dela é verdadeira. Mas se ela crê em Jesus e a sua vontade não é sacrificada, então essa crença é mentirosa, que é o que acontece com os religiosos.
Todos os religiosos são assim. Eles creem em Deus, acreditam em Jesus, mas eles não assumem essa fé. Por isso, eles não têm de forma nenhuma a presença de Deus, porque a fé deles não envolve sacrifício. Essa é uma realidade. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, você vê, né? Você ouve essa música tão linda, né? Tão maravilhosa, eu gosto dela, mas ela só toca nas nossas emoções, ela faz o nosso sentimento aflorar, né? Puxa, a gente sente tão bem com essa música, mas depois que ela acabou também todo o sentimento, e aí fica o quê? Fica o vazio. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, por isso que eu queria que você pensasse comigo, raciocinasse. Uma fé sem sacrifício não funciona. Não tem razão, não tem jeito. Tanto é, por exemplo, você é uma pessoa que tem a sua fé católica, espírita, evangélica, muçulmana, budista, judaica. Você tem a sua fé. Mas a sua fé não envolve sacrifício. Você não renuncia aos seus desejos. Você não abre mão de satisfazer a sua vontade. Então essa fé, embora seja uma fé, mas ela não é verdadeira. É uma fé fajuta, é uma fé que não traz benefício. Por isso que você diz assim, poxa, não é possível que Deus existe, porque... Olha só, eu creio nele, mas a minha vida não muda. Olha, eu estou nesse problema, nesse dilema, eu tô cheio de problemas e não há resposta. Que Deus é esse? Realmente, minha amiga, porque a sua fé é uma fé que não funciona por conta da falta, da ausência do sacrifício. A fé obriga, a fé verdadeira. A fé verdadeira obriga o sacrifício. Então, você quer conhecer a sua fé? Verifique, confira se ela está sendo acompanhada de sacrifício. Se não estiver acompanhada de sacrifício, então a sua fé é falsa. Essa é a realidade. Então, Deus não funciona para você. Não vai funcionar nunca. Agora, quando você une a sua fé com o sacrifício garante que a sua fé é verdadeira.
garante que Deus ouve a sua oração, garante que você, cedo ou tarde, vai tomar posse daquilo que ele prometeu. Por exemplo, nesse momento, nesse exato instante, nós vivemos sob os problemas, as aflições, as angústias. E a Bíblia fala aqui, olha, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, por exemplo, como eu venho fazendo meu sacrifício, ou os meus sacrifícios, as minhas renúncias, como eu tenho negado a mim mesmo, então essa negação, esse sacrifício que eu faço, garante que Deus ouve a minha oração e vai me livrar de todas as minhas angústias. Então, isso é um tesouro, é uma joia que não tem dinheiro no mundo que possa comprá-la. Porque é a fé verdadeira. A fé verdadeira é acompanhada do sacrifício. E quando não há sacrifício, a fé não é verdadeira. Então, logo, ela não vai funcionar. Mas quando ela é acompanhada do sacrifício, você sacrifica por causa dessa fé, então esse sacrifício garante que a sua fé é verdadeira e, consequentemente, garante que você vai tomar posse daquilo que está prometido. E não tem, é importante que a pessoa entenda que não tem a segunda opção. Você não pode chegar diante de Deus com a opção B. A verdade é o seguinte, é tudo ou nada. Ou a pessoa perde a vida, ou ela sacrifica, ou ela não vai conquistar. E os religiosos estão aí para provar isso. Porque eles vivem uma fé baseada na teologia, e eles conseguem provar que creem, porém a vida deles não mostra o que a boca está dizendo. Há uma confusão aí, porque aqueles que vivem a fé do sacrifício, eles passam pelo fogo e eles vencem. Nada pode parar essa pessoa. Nada pode parar. Pois é, eu lembro, Marcelo, que quando eu era jovem, eu era católico e eu frequentava a igreja. Eu não era praticante e tal, mas eu ia de quando em quando na igreja. Eu cria em Deus. E eu tinha fé em Jesus, mas também tinha fé nos santos. Eu não só cria em Deus, não. A minha fé era maior. Eu tinha fé em Deus, eu tinha fé no Santo Antônio, no São José, eu tinha fé na Virgem Maria, eu tinha fé em fulano, Beltrano. Eu era fervoroso. Porém, toda a minha fé não tinha sentido porque não havia resposta. Não havia resposta de Deus. Então, eu ficava assim, eu ficava com medo, eu não queria desagradar a Deus, eu não queria chegar e confrontá-lo. Mas o dia chegou que eu cheguei e falei, pô, peraí, não é possível. Eu crio e não há resposta. Então, Deus gloriosamente se revelou para mim. Ele mostrou que a fé tinha que ser acompanhada do sacrifício para que eu pudesse obter as respostas dele. Então, quando eu entreguei a minha vida para Jesus e comecei a viver de acordo com a sua palavra, quer dizer, praticar a sua palavra, obedecer a sua palavra, eu estava sacrificando. E esse sacrifício, então, me transformou, me fez alcançar a plenitude da vida. Então, minha amiga, meu amigo, o sacrifício garante que a fé é verdadeira. Se não houver sacrifício, tampouco a fé verdadeira.
vamos ficando por aqui. Amanhã, aqui nesta emissora, neste horário. No altar o fogo não vai se apagar.